Obrigada ao grupo por me acolher tão gentilmente. E hoje, como o Ricardo já adiantou, agradeço muito, viu, Ricardo? Vou falar sobre os limites da encarnação e necessidade da encarnação. São os itens 24 a 26 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Bom, eu vou ler aos poucos, né, esses itens, que faz parte das instruções dos Espíritos, em que São Luís faz uns questionamentos, fez alguns questionamentos, desculpe, por Kardec, e São Luís responde. Isso lá em 1859, em Paris. Muito bem. Então, a primeira pergunta é, quais os limites da encarnação? Né? Aí São Luís responde, a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Então, aqui ele já começa a explicar que ela tem limites, né? Ela não é ilimitada. Então, a gente vai... mas se a gente tiver em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, né? Que é o perispírito. A materialidade desse envoltório, ele vai diminuindo. Então, o perispírito ele vai ficando menos denso, menos materializado. Isso aí são questões técnicas que dá para se aprofundar bastante sobre o perispírito, né? E o perispírito, a gente sabe que é um envoltório que fica entre o corpo e o espírito, né? Armazenando, guardando o espírito e se misturando a ele, né? De certa forma. Então, por isso que às vezes a gente vê que, a gente tem uma doença psicossomática que começou no psíquico e virou soma, quer dizer, começou uma doença do espírito, passou para o perispírito e passou para o corpo. Então, a gente tem todos esses questionamentos que são extremamente técnicos, já desenvolvidos e bastante trabalhados na doutrina, e que parte desse princípio. E a gente tem que lembrar também que nós como humanidade, como seres, a gente já evoluiu bastante. A gente percebe, por exemplo, que a gente já não tem tanto pelo, né? Uma boa parcela da humanidade já não tem tanto pelo, que a gente está tirando algumas características nossas primitivas. A gente já está perdendo um pouco. Então, já tem alguns seres que já nascem sem... As crianças que já nascem sem as presas, não precisa mais de presa. Por que a gente precisa mais de presa? Porque a gente não precisa mais rasgar o alimento. O alimento já vem em forma de papinha. Quando a gente é pequenininho, e a gente não tem mais essa necessidade de rasgar o alimento como um animal, ou precisa rasgar o alimento cru. Então, por essa desnecessidade, pela própria evolução, a gente vai perdendo algumas características. Já alguns cientistas dizem que algumas pessoas já estão nascendo sem baço, né? Eu, por exemplo, não tenho sisos. Eu não nasci, não existem. Os 4 sisos, eles não existem. Não significa dizer que eu sou evoluída, não é isso. Faz parte da evolução do DNA. Então, por exemplo, a gente vê que hoje em dia as crianças já não comem mais tanta carne, que elas já não têm mais essa vontade. A minha filha mais velha, ela nunca gostou muito de comer carne, pequenininha. E como a pediatra pedia, para a gente ter uma dieta balanceada, então eu inseria mais uma carne moída no meio da comida para poder ela consumir a proteína. Hoje em dia ela é vegetariana. Na realidade, ela não é vegetariana 100%. Né? Ela come ainda um pouco de peixe, mas muito pouco. Não come frango, não come nada. E não come nenhuma carne vermelha e nenhuma carne de animal, sim, principalmente os pequenininhos. Então, assim, a gente percebe que essa nova geração ela já tem um outro pensamento, sabe, até por conta dessa evolução que a gente vai tendo. Os seres já estão cada vez mais altos, a gente percebe que a gente está mais alto, a gente já tem uma compleição diferente, né,
E a gente sabe, a gente vai ficar perfeito? Sim. A gente sabe que o nosso objetivo, o nosso funil é a perfeição, mas não a perfeição absoluta como Deus, é uma perfeição relativa. A gente nunca vai ser absolutamente perfeitos, né? Nós seremos, assim, como a gente, um pouquinho melhores, bem melhores do que nós somos. E continuando o que São Luís estava falando aqui. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Então, aí aqui eu lembrei daquele livro Cartas de uma Morta, quem leu, né, foi o segundo livro de Chico, que foi psicografado por Chico, mas é da mãe dele, da Maria João de Deus, né, como todo mundo já sabe. Esse livro é de 1935, e a Dona Maria João de Deus, ela faleceu em 1915, né? Então, em 1935, ela veio para Chico e ela psicografou. E ela conta coisas incríveis. E como é um ser muito fofo, muito espiritualizado, muito superior, ela teve a oportunidade de visitar alguns planetas. Dentre eles, ela visitou Saturno e Marte. Olha só que privilégio. Ela foi com um querido amigo espiritual fazer essa viagem, e ela conta da coisa mais linda. Ela fica contando dos lagos, dos mares, que o ar é mais raro, ele é menos denso que o nosso, menos pesado, sabe? Que a matéria é menos densa, ela é menos matéria, ela é um pouco mais suavizada. E ela conta até um pouco, lá em Marte, ela chega a detalhar que sai das espáduas, das costas dos seres, algo que parece uma asa, semelhante a uma asa. É tão bonito. Se tiverem oportunidade de ler, leiam Cartas de uma Morta. Muito lindo. Ela é muito fofa. Como Chico, né? Lógico. E aí eu lembrei desse relato maravilhoso. E até lembrei do relato do Chico, quando ele disse que pediu para Emmanuel para ir, e Emmanuel levou ele para uma viagem astral no outro planeta. E ele viu uma atmosfera maravilhosa, um lugar lindo, uma natureza belíssima. Até que deu saudade de casa, ele falou para Emmanuel assim: Emmanuel, me leva de volta, eu estou com saudade do meu café com leite. Esse era o Chico, tinha saudade do café com leite dele, né? E aí, São Luís continua. Em grau mais elevado, os planetas, né? É diáfano e quase fluídico. Foi o que eu acabei de falar. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito, né? Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste simbólico apropriado à natureza desse mundo. Então, as pessoas ficam perguntando: lá em Marte tem água? Lá em Saturno, em Júpiter tem água? Não importa, porque a água no estado que nós conhecemos aquele planeta Terra, não necessariamente os seres lá precisam. Eles precisam dos elementos apropriados, e eles são os seres apropriados ao lugar. Então, o que a gente está procurando é o por fora, né? Então, vamos fazer uma viagem a Marte, a gente precisa do ar que a gente respira, com quantidade de oxigênio, com quantidade de gás carbônico, com a quantidade perfeita que a gente tem, e a água para a gente beber. A gente não está preocupado em evoluir como espíritos e fazer uma viagem astral, ou, quem sabe, fazer uma mudança para o planeta melhor, né? Que esse é o objetivo principal. E aí, só para lembrar para vocês, o que está descrito lá no livro dos Espíritos, das ordens dos Espíritos, né? As ordens os Espíritos puros, os bons Espíritos, os Espíritos imperfeitos. Como está dividido lá. Estão nas perguntas de 101 a 106, são os imperfeitos, que nós estamos inseridos nessa classe, né? Nessa ordem, né? Porque dentro dessa ordem está dividido em sexta, sétima, oitava, nona e 10ª classe, que tem os batedores, os neutros, os pseudo-sábios, os levianos e os impuros. Aí temos a segunda ordem, que são dos bons espíritos, que está nas questões de 107 a 111, que são os espíritos superiores,
os espíritos de sabedoria, os sábios e os benevolentes. Nós não estamos ainda nesta ordem, vai demorar um pouquinho. E a primeira ordem, a ordem que são considerados os espíritos puros, quando chega à perfeição. Só para poder relembrar vocês, e se vocês tiverem curiosidade, ir lá procurar. Muito bem. Continuando o texto do Livro dos Espíritos, que ele explana assim: o próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros, dos espíritos puros. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, esses últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento que se encontra lhes permite a toda parte quando os chamem a missões que lhes estejam confiadas. Então, os espíritos superiores, eles não ficam adstritos àqueles mundos. Eles podem ser convidados e viajar, né? Fazer uma viagem interplanetária, entre outros mundos. Evidentemente, quem pode mais, pode menos. Então, quem está num planeta ou é um espírito superior, pode vir para o planetinha Terra. Agora, do planetinha Terra, quem é compatível, não pode. Chico pode, mas Chico, né? Chico é espírito superior, então ele poderia ir até, fazer uma viagem até um outro planeta. A maioria de nós não. Então, assim, nós estamos, quem pode mais, pode menos, mas quem pode menos, não pode mais, infelizmente. Mas a gente chega lá. E aí, eu lembrei da pergunta 117 do Livro dos Espíritos, que fala assim: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Então, depende do espírito? Aí a resposta: certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que se testemunha a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que a outra recalcitrante. Então, é a nossa própria rebeldia que não permite que a gente alcance voos maiores, né? Aí, conforme a gente vai depurando a nossa rebeldia, a gente fica um pouco mais humilde, a gente vai entendendo que a coisa não é essa, a gente vai ficando menos mimado como espíritos, né? Aí a gente percebe que o mundo não vai dar o que a gente quer. A gente vai fazer, vai ser servo, a gente vai fazer por onde, né? Que é a nossa autonomia. A autonomia significa dizer que você é responsável por tudo aquilo. Por você, pelo seu destino, pelas suas obras. Você é herdeiro de tudo que você fez em todas as encarnações, e você vai herdar tudo que você está fazendo aqui, não como castigo, mas como herança mesmo. Você herda nas próximas encarnações, e no momento em que houver o desencarne, a passagem, e você estiver lá, e você vai falar: eu era uma moça chamada Shirley, né? Eu vivia no Brasil, eu fazia determinada coisa, mas você deixa de ser aquele ser, né? A nossa vida espiritual, ela difere do personagem que nós somos aqui. Continuando. Se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, que foi o que eu acabei de falar, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que o estado desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau de seu adiantamento. Então, resumindo, ao desencarnar, você guarda o nível que você tinha quando você estava encarnado, né? Você não sobe graus. E, evidentemente, que no mundo desencarnado, né, você continua o seu aprendizado, mas o aprendizado é muito, muito, muito menor do que quando você está encarnado. Assim, na erraticidade, no mundo espiritual, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido conforme está mais ou menos materializado. E aí, São Luís finaliza a resposta ao primeiro questionamento: quais os limites da encarnação? Então, os limites da encarnação, eles dependem de nós,
Então, depende da gente se a gente vai encarnar muito mais vezes ou não vai encarnar mais. Então, aquela historinha que eu já ouvi de um monte de gente falar assim, esta é a minha última encarnação. Eu falo, jura? Nossa, isso do lado do espírito puro, não sabia, né? Porque é romantizar demais, achar que só porque você não fez o mal, só porque você não matou ninguém nessa encarnação, só porque você não cometeu nenhum ato, assim, criminoso, horroroso, odiento, ou porque você odeia isso, ou porque você execra, ou porque você não joga o papel no chão, que você já é um espírito evoluído, né? Nós não somos evoluídos ainda. Nós estamos em evolução. Então, esta é uma das milhares de encarnações, graças a Deus. Porque na encarnação, que é um presente, é o maior presente que a gente recebe quando a gente nasce em encarnação, né? Deus, como Pai amoroso, Ele nos dá esse grande presente. E que a gente tem que valorizar, porque é aqui, que é na luta do dia a dia, a Carol comenta numa palestra dele, que diz que no Livro dos Espíritos descreve que a encarnação ela é uma prova. Então, se nós vivemos com provas e expiações, esta já é uma prova. É uma prova. É uma prova difícil. É difícil. Para todo mundo. Para o aluno mais aplicado ou para o aluno menos aplicado. Mas é difícil, igualmente. Mas é uma prova. E o aluno não aprende, se você for fazer analogia com a escola, ele não aprende se não tiver prova. Como que a gente vai botar a prova? Né? Aí eu vou, de novo, falar um pouco do que o Haroldo disse. Então, ele fala assim, por exemplo, se você está convivendo com pessoas muito difíceis, todo mundo são difíceis. Nossa, que gente difícil. Tem filho que é difícil, marido que é difícil, mulher que é difícil, mãe que é difícil, pai que é difícil, irmão que é difícil. É todo mundo difícil. Aí a Haroldo fala assim, agradeça que é todo mundo difícil. Significa dizer que você está em aprendizado. E que você veio com essa provinha. A provinha da paciência, a provinha, né, da paz, da harmonia, a provinha do intelecto, e provinha de tudo. Tudo é provinha. E aí ele fala assim, complicado seria se todo mundo do seu lado fosse tudo bonzinho. Você fala, nossa, meu marido é um santo, meus filhos são santos, minha mãe é uma santa, meu pai, então, falta ter asa. Aí o Haroldo fala assim, então se preocupe, que quem é a prova é você. Porque você, se eles estão aqui para conviver com alguém, para passar por alguma prova. Então, começa a desconfiar que a prova pode ser você. Então, a gente não está aqui para poder ficar só convivendo com gente boa, com gente 200%. Nós estamos aqui para aprender a lidar com todo mundo. Até porque nós não somos perfeitos, em absoluto. Continuando. Aí agora o item 25 da necessidade da encarnação. A pergunta. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrer? A resposta. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente para todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida. Todo mundo parte da mesma linha. A mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. E uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciou a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio.
Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus nos concede e retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstre, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Então não é castigo. A encarnação não é um castigo. A reencarnação não é castigo. Ela só é castigo quando a gente se impõe. Se impõe pela culpa que a gente sente por ter feito muito mal, né? Se você desempenha bem as suas tarefas, sua missão, mesmo que seja pequena, vamos encarar assim. A gente é pequenininho, a gente tem que fazer a tabuada do 3. Porque a gente está na escola, está no terceiro ano do fundamental. Aqui no Brasil é isso. E aí eu tenho que fazer a tabuada do 3. Aí eu faço do 1, do 2, aí não faço do 3. Por que não quero? Porque não quero me esforçar. Aquela tarefinha é pequenininha, né? Mas é simples. E aí por rebeldia, eu subi, mas não faço. Aí eu não saio do terceiro ano nunca. Eu vou ficar repetindo o terceiro ano só por causa da tabuada do 3, que eu resolvi que eu não gosto. Então, assim, às vezes, a gente tem que simplesmente... Eu falo isso para minha filha, de 9 anos. Eu falo para ela, filha, nem tudo na vida é 100% aquilo que a gente gosta. Às vezes, a gente tem que fazer. Então, eu não gosto de comer... Vou dar um exemplo, eu gosto, tá? Ela não gosta de comer verdura, por exemplo. Não gosto de comer alface. Mas, eu falo, você precisa comer. Se você não come essa verdura, você não vai educar o seu complexo. E nem é assim mesmo. Você precisa fazer lição, precisa fazer prova. É sempre uma luta, uma briga. Principalmente quando a gente é criança. Ou a gente vai ficando mais adulto, eu tenho trabalhos, por exemplo, que eu sou advogado, que são altamente desagradáveis. Mas você tem que fazer. Você tem que fazer. Faz parte da sua profissão. Senão, não vou fazer mais isso. Tem coisas que nem tudo tem que ser tudo que a gente quer. Esse é o nosso maior problema. A gente gosta de conforto. A gente gosta de fazer só aquilo que a gente gosta. Então, se eu só gosto da comida de um jeito, e se de repente essa comida não existir mais? E se de repente aquilo não acontecer? Eu vou fazer o quê? Então, não adianta a gente ter tanta rebeldia e tanto gostar, sabe? A gente tem muita preferência, muito mínimo. A vida é como a gente estivesse acampando, uma barraca, num dia de chuva. Você tem que se virar. Você tem que se virar. Você tem que descobrir o que tem, você tem que comer o que tem, porque às vezes tudo molha, eu já acampei e molhou até as bolachas, sabe as bolachas lixadas lá, tudo molhado? Comi molhado, bolacha lixada molhada, para não passar fome. Então, a vida, eu acho que é isso. Ela é um fim de semana de acampamento, onde a gente tem que se adequar às situações e tirar disso o melhor. E quando a gente fica muito assim, eu não gosto, eu não quero, 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 aí sinto muito. Você não passa para a próxima fase. Aí, na questão 132 do Livro dos Espíritos, a seguinte pergunta que eu achei bastante pertinente colocar aqui. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, qual é o objetivo? E a resposta é o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim de encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então a gente tem que fazer parte da obra da criação. Eu tenho que estar aqui só sugando este mundo? Ou eu posso criar um futuro melhor? Ou eu posso começar a ajudar, a educar os meus filhos. Não estou falando educar o mundo. A minha missão não é educar o mundo. A minha missão, pequena, como mãe, por exemplo, é
pedir e fazer o meu melhor para que os meus filhos sejam pessoas melhores. E aí eu estou ajudando Deus nessa pequena missão como co-criador. É uma das missões da encarnação. É você não ficar parado achando que tudo vai cair como cair do céu, entende? Você também tem que fazer a sua parte. Então, por exemplo, qual é o papel de um legislador? É fazer uma lei justa para desenvolver uma sociedade mais justa. E isso vai para a posteridade. Qual o papel de um administrador? É fazer com que você tenha uma administração das empresas de forma mais justa, servindo mais às necessidades da sociedade e deixar para um futuro, quer dizer, coisas boas para o futuro, respeitando a ecologia. Então, tem muitas coisas que dá para fazer. Qual o papel de um escritor? Ao escrever uma obra que é eterna, é fazer com que no futuro seja construído uma ideia, um pensamento inovador. Todos os nossos papéis, quem define somos nós. Não é definido por Deus. Nós definimos. Só que a gente também tem que entender que a gente faz parte desse motor geral, sabe? Dessa máquina geral. A gente é uma peça pequenininha. Mas se essa peça pequenininha engripar, travar, o motor não funciona. A gente precisa fazer parte dessa grande engrenagem, né? E para a gente fazer parte disso, a gente tem que estar em harmonia. Harmonia com o nosso papel, nossa colocação. Pequeno, médio, grande, não importa. Se você tirar um parafuso de um motor de um carro, ele para de funcionar. Então, o parafuso é importante? É muito importante. Qualquer peça ali é importante. Então, não esperar que a gente fique espírito evoluído para começar a fazer alguma coisa. Senão a gente não vai virar um espírito evoluído, né? Vamos lá, continuando. Na pergunta... no 67 está escrito assim, do Livro dos Espíritos, tá? Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde está a justiça? Então, é a pergunta 167 do Livro dos Espíritos que eu achei pertinente trazer aqui. E no item número 26 tem a nota, também, a Germana São Luís, acho que é de Kardec, falando, uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série de classes que até lá o conduzirão. Então, ele faz aqui um comparativo na encarnação, né, com... A gente está aqui só observando, a gente não está falando sobre reencarnação, a gente está falando sobre encarnação, tá? Ele faz esse comparativo com uma escola, né, que é o plano encarnatório é uma escola. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio do estudante alcançar o fim, e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede aquele a quem a negligência e preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Essa se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido, e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo pela necessidade de se ver prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Mas eu faço uma observação aqui. Não sei se vocês conhecem, mas eu conheço pessoas que as vicissitudes da vida parece que não abalam muitas pessoas, sabe? A pessoa tem muitos problemas. Problemas de saúde, a pessoa tem problemas assim, financeiros, problemas familiares, mas vive uma vida de uma forma mais tranquila, mais harmônica, sabe? Então, não necessariamente um espírito mais evoluído, quando vem esse planeta, ele sofre. Porque, no fim, ele entende que o que a gente está passando, primeiro que é uma coisa
desse tamanho, né? Se você comparar com o infinito, com o tempo que a gente tem de vida, que, né, não existe tempo. Então, esse tempo de encarnação aqui é muito pequeno. Então, vamos fazer só uma comparativa aqui, o Chico. Todos os problemas de saúde que essa pessoa tinha, né? E a forma harmônica que ele lidava com isso. E Chico, assim, ele não tem nem o que falar disso ser, mas assim, ontem a gente estava conversando sobre a questão de medo da morte. Todo mundo tem um pouco de medo de morrer, não tem? Todo mundo tem medo. Aí tem gente que fala assim, eu não tenho medo de morrer, tenho nenhum medo de morrer. Eu falo, nossa, estou convivendo com um espírito evoluidíssimo, né? Desculpa pisar em seu pé. Até Chico, ele conta uma brincadeira, uma vez que ele estava no avião, e que ele se assustou lá, né, com o avião balançando lá, ele chega em mão e fala assim, o que está acontecendo aqui? Ele falou, estou com medo de morrer. Chico, estou com medo de morrer. Chico que é Chico, espírito evoluído. Então, assim, a gente se dá muita importância, de verdade, né? A gente acha que a gente é muito evoluído, a gente é bom, a gente vai para uma colônia, né? Eu não tenho tanta certeza, não, de verdade. Mas vamos continuando aqui. Aí ele fala assim, aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que separam dos mundos superiores, é o que a gente chama de espírito ambicioso. O ambicioso é aquele que pula vários degraus na evolução, evolui rapidinho, e aí ele não precisa mais encarnar, ele encarna se ele quiser. Nesse planeta, né? Nesse planeta aqui. Então, ele vai para um planeta superior, onde ele tem mais facilidade do ir e vir, ele tem essa facilidade, ele não está distrito, preso ao planeta como nós estamos, em função da sua própria superioridade. Então, assim, nem você fala para todo mundo, está incomodado com mosquito e barata? Evolua, vá para Saturno, para Júpiter, não tem, provavelmente lá não tem. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Aí a resposta, semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em eternidade? Teriam sofrido sem proveito para si nem para outro? Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar os seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar, numa lei natural, os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Muito bem. Aqui ele repetiu a Revolução Francesa, né? E aí eu trouxe, estou finalizando já, eu trouxe para mostrar para vocês que aqui nesse livro ao contrário, Leis Morais da Vida, da Joana, tem um capítulo que fala só sobre o item 25, que é da lei, não, desculpa. E recompor. Tem um capítulo que fala só sobre a lei do progresso, que foi o que a gente estava falando agora, tá? E aí eu queria só ler esse item aqui, que eu achei bem interessante, que ela fala assim, o progresso para ser legítimo não pode prescindir da elevação moral dos homens, que se aure no evangelho sempre atual. As conquistas da inteligência, embora valiosas, sem a santificação dos sentimentos, conduzem ao desvario e à destruição. Para serem autênticas as aquisições humanas, devem alicerçar-se nos valores éticos, sem os quais o conhecimento se converte em vapor tóxico, que combina por aniquilar quem o detém. Estudo, pesquisa, sim, mas amor também. Examinando a problemática da evolução, os mensageiros encarregados da codificação espírita foram taxativos. Espíritas, amai-vos, este, o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Nem o amor, sem equilíbrio, arrebatamento que revela paixão e desconcerto interior, nem a instrução intelectual sem conteúdo de amor, a transformar-se em vapor alucinante de vaidades periciosas ou destrutivas. Isso sobre a evolução. Nesse Rumos Libertadores, também da Joana,
tem aqui sim, né, que é o capítulo 4, item 25, é um texto pequeno, mas eu só vou ler um pedacinho, porque eu quero ler um outro, que ela coloca assim, que é o comentário dela no item 25, reencarnação e justiça, chama o item aqui. A água filtrada torna-se fator imprescindível de saúde para a vida humana. A semente, arrebentando-se na cova sombria, produz a planta. A lagarta rastejante, decompondo-se e refazendo-se plena, transformada em borboleta esvoaçante. O pantanal, drenado e revolvido, enseja o surgimento do jardim e do pomar. Assim, a dor trabalhando, o espírito em nome da justiça na faina das reencarnações sucessivas, faculta que surjam o brilho e os valores que jazem ocultos, em germem, produzindo beleza e luz. Disse Jesus, necessário nascer de novo, a fim de que a excelsa misericórdia de nosso Pai nos promova pela senda de espinhos que nós próprios semeamos, a montanha da libertação e da alegria geral, em nome da justiça do seu amor. Lindo, né? E aí eu quero finalizar, vou falar um item dessa Rejubila-te em Deus, também de Joana, lindo. E no capítulo 7, tem um texto que chama Florescer, e que eu vou pedir a liberdade de já finalizar aqui, rapidamente, lendo ele, tudo bem? Florescer. As flores são a gratidão do solo em manifestação de beleza ao Criador. Medram nos mais inesperados recantos, onde se apresente a mínima condição de surgimento. Débeis na sua constituição, são fortes na infibratura, com dádiva da estesia, entoando o canto de amor e gratulação pelo que representam em bênção que adorna a natureza. O deserto que arde sob a inclemência do sol e das sucessivas tempestades de areia durante o dia, e enregela-se na travessia da noite, osculado pela brisa úmida e a chuva breve, arrebenta-se em flores e reverdece. Também, a criatura humana, por mais áspera e atormentada, sob a ardência das paixões inferiores, ou a frieza dos sentimentos adormecidos, ou anestesiados pelo sofrimento ou pela revolta, guarda no âmago as sementes da beleza e do amor, esperando que os fatores propiciatórios surjam a fim de reverdecer e enriquecer-se de luz e beleza, enflorescendo-se. A vida estua em toda parte, ingere ou é em desenvolvimento, delicada ou exuberante, e procura expressar-se nos tons sublimes da solidariedade e do bem. Nada, nem ninguém consegue extirpá-la ou deixar de senti-la. Quando menos espera, pródomos de alegrias e de bênçãos ressumam dos refolhos e exteriorizam-se em hinos de harmonia. Florescer é o destino de tudo e de todos. O enflorescer, às vezes, atrasa, aguardando os fatores próprios para o seu surgimento. O jardineiro ideal sabe que a beleza da área que lhe é destinada depende de condições essenciais para que seja alcançado o objetivo da semeadura. O solo, a semente, as condições mesológicas. O ser humano é o solo, que devidamente cuidado responde com excelência a qualquer insementação. Ao abandono, abriga ervas más e torna-se refúgio de pragas. Cuidado. Porém, transformando-se em formoso jardim, pomar luxuriante, recanto de repouso e de refazimento de energias. A semente é o bem, herança divina que se encontra em todos os seres vivos, que tendo oportunidade manifesta-se vigoroso e enriquecedor. As condições ambientais são a contribuição da vida que o cuidador utiliza para selecionar quais aquelas que mais seguramente mendram durante a sua quadra. Nunca se deve deixar de semear o bem onde quer que se esteja, mesmo que as condições aparentemente sejam contrárias. No decorrer do tempo, ocorrerão mudanças que facultam o seu surgimento em forma de delicada e frágil plântula que adquirirá o vigor com o passar das horas. És semente divina resguardada na argamassa celular, que espera o benefício das condições gentis para a germinação. Se ainda não conseguisse identificar o tipo de que te constituis, reflexiona e aprofunda observações.
Reflexionar é curvar-se, olhar para dentro, aprofundar a análise dos pensamentos que te ocorrem. Nesse sentido, como auxiliar poderoso, dispões da meditação reflexiva que te permitirá discorrer mentalmente sobre a própria realidade, sobre as possibilidades de trabalho e realizações. Se disciplinas a mente na arte da concentração, conseguirás curvar o psiquismo em direção às suas nascentes e libertar o pólen abençoado do Pai, que o depositou no recesso do ser que és. Não te permitas postergar por algum tempo a reflexão, a fim de que não ocorras o perigo de tomar decisões e assumir ações sem entendimento nem significado ao teu alcance. A existência humana é feita de nonadas, de questões aparentemente sem significação, que constituem, porém, os alicerces para as elevadas realizações, os desafiadores empreendimentos que promovem a sociedade. Quando em ti desabrocharem as flores do bem, o perfume caricioso que exalarás atrairá ao teu seio várias expressões de vida que se alimentarão do teu néctar. Esparze hoje a esperança. Reflexiona nos objetivos essenciais da vida e floresce. Viajante da elevação espiritual, resgata e cresce, mesmo que entre os espículos existenciais, as tuas flores sejam como as dos cactos, que as defendem da agressão exterior com seus pontiagudos cardos. Graças a Deus. Hoje somos cactos, mas amanhã a gente vai ser livre, né? Muito obrigada. Obrigada, Shirley, pela mensagem de hoje. Vamos, então, passar agora para a prece final em passe. Sempre olhando para o nosso Mestre Jesus, sua imagem carinhosa, de amor, de bondade, agradecendo pela mensagem do Evangelho que nos fala da encarnação, porque estamos encarnados e Deus quer, pode ser expiação, pode ser prova, é uma escola que nos ensina, que nos leva a evoluir e que depende de nós passarmos de uma classe para outra, ou mesmo passarmos várias classes, pular, não, vamos dizer assim, que maravilha. Agradecendo essa oportunidade, trabalhando em nós cada dia, né, para vencermos essa jornada com amor, com paciência, com tolerância, aprendendo a cada dia com os nossos irmãos do caminho, encarnados e desencarnados. E agradecendo a Jesus esta oportunidade, agradecendo a Deus esta oportunidade de evolução, para chegarmos um dia a um mundo de regeneração. Que maravilha! Um mundo onde irá ponderar o amor, ter o amor, onde irá ter tudo aquilo que nós hoje sonhamos: tolerância, paz, harmonia, o amor. Que maravilha! Agradecemos, Senhor Jesus, estarmos neste processo, estarmos neste momento de transição, para podermos alcançar este novo mundo. Obrigado, Senhor. Vamos agora passar para o passe. Todos nós, nos nossos lares, vamos tomar uma posição bem confortável, relaxando o nosso corpo, respirando tranquilamente, profundo. E agora, vamos receber de Jesus e dos seus mensageiros os fluidos que caem sobre nós, em fórmula de pétalas,
como pequena, como uma chuva de pétalas que cai sobre nós, recebendo esses fluidos que se derramam sobre nós, entrando no nosso corpo, no nosso ser, levando estes fluidos com o nosso pensamento, a nossa respiração, para todos os órgãos do nosso corpo, principalmente aquele órgão que talvez esteja enfermo, respirando, levando esses fluidos para essa parte do corpo. E esses fluidos penetram todas as células, levando saúde, harmonia, bem-estar, curando, também nos renovando. Aqueles que têm problemas emocionais, espirituais, que possam receber também um auxílio nesta hora. Tranquilidade, a serenidade e a confiança para continuar na marcha evolutiva. Esses fluidos que trazem em nós leveza, traz otimismo, confiança e alegria. Agradecidos, agora que recebemos tanto, vamos pensar nos nossos entes queridos, a nossa família, no companheiro ou na companheira, nos filhos, nos pais, nos irmãos, nos nossos parentes, amigos, enviando a todos muita luz, muita paz, amor, saúde. Também para aqueles com quem temos problemas ou eles conosco. Vamos pensar nos nossos entes queridos desencarnados, enviando-lhes muito amor, muita paz, o nosso carinho por todos eles, a misericórdia, o amor, a bondade do nosso Pai Celestial, cada um na sua situação. Vamos pensar também na cidade em que estamos, em que moramos, pedindo a misericórdia do nosso Pai, muita luz para todos os cantos dessa cidade, para o país em que estamos, Alemanha, Brasil. E para todo o nosso planeta, abraçando toda essa família desse nosso planeta, com muito amor, muita luz, pedindo a misericórdia do nosso Pai Celestial para todos nós. E assim, agradecidos, encerramos o passe e a nossa reunião desta noite, com votos de paz para todos.
Que assim seja.